Gravando a correção da atividade número 1, então, da página 175, ele pedia para que a gente calculasse a área dos triângulos, né? Então, nós temos as duas formulazinhas, aquela que a gente vai usar o semiperímetro, quando a gente tem os três lados e não tem altura, e a outra que a gente já conhecia, que era A vezes B dividido por 2, quando a gente tem a base e a altura. Ó. A letra a gente tem a base e a gente tem a altura. Então, a gente vai usar aquela nossa fórmula, A vezes B dividido por 2. Quem é o meu A? 4. Quem é o meu B? 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, a minha altura, a minha área vai ser de 8 metros quadrados. Já na letra B, a gente percebe que nós não temos altura, mas a gente conhece os três lados. Então, qual é a primeira situação que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro calcular o semiperímetro. Quais eram os três medidos de lado do nosso triângulo? Era 6, 5 e 5. Soma-se os três lados, divide por 2. O resultado que a gente tem para o semiperímetro é 8. Aí a formulazinha toda está lá em cima, ó. Semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos C. Então, na prática, se o meu semiperímetro era 8, vai ficar 8 vezes, parênteses, 8 menos um dos lados, que era 6, vezes 8 menos o outro lado, que era 5, vezes 8 menos 5, porque era o terceiro lado. Fazendo as subtrações, a gente vai ter 8 menos 6, 2, 8 menos 5, 3, 8 menos 5, 3. 8 vezes 2 vezes 3 e vezes 3 me dá a raiz de 144. E 144 tem uma raiz exata de 12. Então, a área da letra B é 12 centímetros quadrados. Agora, o desenho da letra C. Ele indica a altura do triângulo, ó. Então, a gente tem uma base, 6,5, e a altura, 4,8. Então, a gente não precisa calcular o semiperímetro, vai direto para a fórmula. 6,5 vezes 4,8, que é base vezes altura, dividido por 2. 6,5 vezes 4,8, 31,2, que dividido por 2 me dá uma área de 15,6 centímetros quadrados. A letra D, olha só, a gente tem as três medidas laterais, mas nós não temos a altura. Então, nessa situação, a gente vai ter que calcular o semiperímetro. Então, vamos somar os lados. 7,5 mais 6 mais 4,5, 18. Dividido por 2, 9. E agora a gente vai para a fórmula do semiperímetro. Ó. Se ele era 9, vai ficar 9 vezes 9 menos um dos lados, 7,5, vezes 9 menos o outro lado, vezes 9 menos o último lado, que era 4,5. Resolve primeiro as subtrações, 1,5, 3, 4,5. Multiplica um pelo outro, a gente chega a um resultado de 182,25. E a raiz quadrada de 182,25 é 13,5, tá?